Olá, meus amigos do canal PR Elias Soares Oficial. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal. E o tema de hoje é para lá de instigante. A pergunta é: Deus tem 7 espíritos? Bom, no livro do Apocalipse, nos deparamos com uma expressão para lá de enigmática, envolta em grandes mistérios, objeto inclusive de muitos debates por alguns teólogos, comentaristas enfim, professores também de teologia. Eu estou me referindo ao capítulo 1, versículo de número 4 do livro do Apocalipse, onde o evangelista João, também apóstolo do Senhor, conhecido como apóstolo amado, que foi deportado para a ilha de Patmos no final do primeiro século por ordem de Domiciano, e ali estando, teve grandes revelações de Deus, e entre essas revelações, o capítulo 1, versículo de número 4, fala dos 7 espíritos que estão ao redor, que estão diante do seu trono, ou seja, diante do trono de Deus, o Pai. Mas é curioso notar, por outro lado, que o Antigo Testamento enfatiza muito a questão a respeito do Espírito do Senhor, ou o Espírito de Deus, o Ruach Elohim, como sendo apenas um. A ideia que nós temos quando lemos o texto do Tanar, do Antigo Testamento, o texto hebraico e mesmo o texto traduzido para o português, é que a ênfase é sobre o Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor, ou o Espírito de Yahvé, ou Ruach Elohim, como sendo uma pessoa, né? E não como 7 espíritos. Em Gênesis 1:2, por exemplo, a expressão Ruach Elohim pairava sobre a face das águas, ou seja, o Espírito de Deus, ou o Espírito do Senhor, pairava sobre a face das águas. Então veja que a alusão ao Espírito é como sendo um e não como sendo 7. Agora a grande questão é como harmonizar as várias passagens do Antigo Testamento, dando ênfase ao Espírito de Yahvé, ao Espírito do Senhor, a Ruach Elohim, como sendo um, com esta passagem de Apocalipse 1:4, mostrando que diante do trono do Pai, diante do trono de Deus, havia 7 espíritos, mas não somente em Apocalipse 1:4. Existem outras passagens no Apocalipse também que dão esta ênfase nesta pluralidade, né, vamos dizer assim, como sendo vários espíritos, os 7 espíritos de Deus. Então veja que essa questão dos 7 espíritos também está enfatizada no livro do Apocalipse. Agora, como harmonizar? Afinal de contas, Deus tem 7 espíritos, como está em Apocalipse 1:4 e outras passagens mais à frente? Esse é o nosso tema de hoje. Essa é a nossa questão enigmática. Portanto, continue conosco, você já me conhece. Eu sou o pastor Elias Soares e este é o seu canal PR Elias Soares Oficial. Eu só pediria a gentileza que, antes de continuarmos esse vídeo, que você pudesse estar compartilhando esse vídeo, deixando o seu comentário, o seu like, ativasse as notificações a fim de que você possa receber os nossos vídeos de primeira mão. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, por gentileza, dá uma forcinha para nós. Divulgue, ok? E quando puder, visite a nossa loja virtual. www.livrariadopastorelias.com.br. E tem ainda também a nossa livraria física, que fica na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Posto isso, eu quero convidar você para vir comigo fazer a leitura de Apocalipse capítulo 1, versículo de número 4. Assim diz o Senhor, em Apocalipse 1, verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era,
e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Olha só. E da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Como assim? 7 espíritos que estão diante do seu trono. Quando lemos o livro do Apocalipse, que é um livro extremamente enigmático, e vale lembrar que a palavra Apocalipse, esse substantivo, ele vem do grego apocalipse, que vem de apocalipto, né? De apô, melhor. Apô, que é a preposição afastar, tirar, né? Com calipto, que é sombra. Logo, apocalipse significa tirar a sombra, afastar a sombra e, mais precisamente, tirar o véu. Em outras palavras, revelar. Então, longe de ser um livro enigmático e misterioso, como realmente para nós ele é, a proposta do seu próprio tema, do título do livro, o significado da revelação. Porque é tirar a sombra, tirar o véu, revelar, tornar claro aquilo que estava obscuro, né? Aquilo que era misterioso, enigmático. E aqui nós temos uma expressão um pouco enigmática, misteriosa, porque como é que nós vamos compatibilizar isso? Capítulo 1, versículo 4, falando dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Aqui no versículo 4, fala diante do seu trono como referindo-se ao Pai. Agora é curioso que não é apenas esta passagem que vai falar dos 7 espíritos de Deus. Nós vamos agora para o capítulo 3, versículo 1. No capítulo 3, versículo 1, há aqui também uma expressão bem interessante. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ora, aqui os 7 espíritos, lá no capítulo 1, versículo 4, os 7 espíritos estão diante do seu trono, que é de Deus o Pai. Só que aqui, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 espíritos de Deus. Então, aqui surge um outro personagem que tem esses 7 espíritos de Deus que estão diante do seu trono, referindo-se ao Pai. Então, os 7 espíritos estão diante do trono do Pai, mas ao mesmo tempo, aqui o Filho tem os 7 espíritos de Deus. Gente, é curioso o negócio. Mas ainda vamos para outro texto, capítulo 4, no versículo de número 5. Veja só o que está escrito. E do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos de Deus. Espera aí. 1:4. Os 7 espíritos estão diante do trono do Pai. 3:1. O Filho tem os 7 espíritos. 4:5. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 espíritos de Deus. Então aqui há uma descrição desses 7 espíritos de Deus, que são as 7 lâmpadas de fogo que ardia, as quais são os 7 espíritos de Deus. Mas a coisa vai ficando mais complicada quando nós vamos para o capítulo 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, porque você tem os 24 anciãos, você tem os 4 animais viventes, e agora 7 espíritos diante do trono do Pai, que ao mesmo tempo, esses 7 espíritos pertencem ao Filho, porque ele tem esses 7 espíritos, e ao mesmo tempo, diante do trono ardiam 7 lâmpadas, e essas 7 lâmpadas são os 7 espíritos. E agora aqui no capítulo 5, versículo 6, está escrito: e olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, que eram os 24, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus, enviados a toda a terra. A coisa está ficando muito forte. Agora aqui já um cordeiro.
E esse cordeiro tem 7 pontas, e ao mesmo tempo tem 7 olhos, e esses 7 olhos, na verdade, são os 7 espíritos. Aqui ele é identificado como 7 lâmpadas de fogo que arde. Aqui são 7 olhos, que também são 7 espíritos, que estão diante do trono do Pai, e que esses 7 espíritos pertencem ao Filho, e que agora esse cordeiro, que também é o Filho, tem 7 olhos, e esses 7 olhos são 7 espíritos de Deus, que foram enviados a toda a terra. Agora, quando lemos essa passagem aqui, ela nos remete para o livro do profeta Zacarias. O livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo de número 10, ele diz o seguinte, no 4:10: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. E aí ele, parece-me que do nada ele diz, são os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra, dando continuidade da passagem anterior. São os 7 olhos, eu creio que aqui no versículo 2, né? E me disse, que vês? E eu disse, óleo, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, que são as mesmas encontradas lá no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 5. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, provavelmente fazendo uma referência ao candelabro, né? E aqui, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, outra à sua esquerda, e aqui ele faz aquilo que nós chamamos de parêntese. E esse parêntese vai do versículo 3 até o versículo de número 9, ou melhor, no versículo de número 10, quando no final do versículo 10 é explicado essas 7 lâmpadas, que ele diz que são os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra, conforme Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então veja que essa questão dos 7 espíritos é enfatizada não somente lá no Apocalipse, naquelas várias passagens, mas também aqui em Zacarias, até dando uma explicação. Agora, quando nós vamos para o profeta Isaías, no capítulo 11 de Isaías, versículos 1 e 2, olha só que interessante. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A Septuaginta, por exemplo, acrescenta um outro, que é piedade, formando, portanto, 7 espíritos novamente, só que aqui dando características desse espírito, né? Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, como explicando quem são esses 7 espíritos. Agora, é curioso porque nós estamos ainda às escuras. Afinal de contas, Deus tem 7 espíritos? Ao lermos essas passagens, a ideia que nós vamos ter é que Deus realmente tem 7 espíritos. Mas espera aí, então se ele tem 7 espíritos, já não temos mais uma trindade, né? Temos o Pai, o Filho e mais 7 espíritos. Então são 9. Como harmonizar tudo isso? Vale lembrar que para harmonizarmos esse tipo de dificuldade é importante lermos passagens paralelas, por exemplo. E também apelarmos para alguns fatos culturais das Escrituras. Por exemplo, o número 7 na Bíblia, do que é que ele vai falar? Ele tem sempre a ver com a questão da perfeição, da completude, daquilo que é perfeito, daquilo que é completo. Nem sempre o número 7 significa realmente 7. Há momentos que nós temos que interpretar o 7 de uma maneira literal. E outro momento que a gente tem que interpretar de uma forma figurada. Aqui, por exemplo, cabe uma figura de linguagem, visto que toda a Bíblia não dá testemunho de que Deus tem literalmente 7 espíritos como sendo 7 pessoas. Portanto, o número 7 aqui cabe nós entendermos que é uma figura de linguagem para se referir à perfeição, a algo que é completo, a completude. E por outro lado,
O Antigo Testamento, como já dissemos, ele enfatiza muito a questão do Ruach Elohim, Yahvé Elohim, né? O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de Yahvé, como sendo a mesma pessoa. São até mesmo termos que a gente chama de termos intercambiáveis para se referir melhor à mesma pessoa, que é a pessoa do Espírito Santo. No Novo Testamento, por exemplo, a ênfase é ao Espírito Santo e mais claramente como sendo a terceira pessoa da Trindade. Isso nós vamos ver em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando Jesus dá a segunda ordenança, porque a primeira ordenança do Senhor Jesus aconteceu ali no cenáculo, quando ele ordenou que os discípulos celebrassem a ceia em memória dele, a primeira ordenança. E a segunda ordenança é o batismo. E esse batismo, ele disse, deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ele é a terceira pessoa da Trindade. Não significa que ele tem uma qualidade inferior, mas que na economia da Trindade, numa questão de posição, o Espírito Santo ocupa a terceira posição, o Filho a segunda e o Pai a primeira. Sem, contudo, diminuir no que diz respeito à essência, à natureza e à divindade, pois todos são eternos, divinos, todos são Deus. Existe apenas um Deus que coexiste em três pessoas, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não obstante não haver três deuses, porque aí nós cairemos no chamado triteísmo, e não é isso que a Bíblia ensina. Portanto, na economia da Trindade, ele é a terceira pessoa. Logo, o que é que nós devemos imaginar? Deus tem 7 espíritos? Não. Existe apenas o Espírito Santo, que também é o Espírito de Deus, que também é o Espírito de Yahvé, que é o Espírito do Senhor, com múltiplas funções. Com múltiplas funções. Ele também, na Bíblia, é conhecido como Espírito do Senhor, que é o Espírito de Yahvé, Yahvé Elohim, Ruach Elohim, Espírito de Deus, Yahvé Elohim não, mas Ruach Elohim, que é o Espírito de Deus, ou também o Espírito Santo. Outros momentos, como em Atos dos Apóstolos, você vai encontrar o Espírito de Jesus. Tem também o Espírito de Cristo. São todos nomes diferentes atribuídos a uma mesma pessoa. O Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus, Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Yahvé, Ruach Elohim, Espírito do Senhor, são nomes diferentes para uma mesma pessoa, isto é, para a terceira pessoa da Trindade. Então veja que aqui, na verdade, quando fala de os 7 Espíritos de Deus, o 7 apenas enfatiza a perfeição, como já dissemos, a completude, a obra perfeita e completa do Espírito Santo. Por exemplo, é o Espírito Santo na igreja que detém o poder do anticristo. Porque enquanto o Espírito Santo estiver na igreja e a igreja estiver aqui na terra, o espírito do anticristo, o anticristo melhor, não poderá agir. Então é ele que detém o anticristo. Eu falei o espírito do anticristo, mas é o próprio anticristo, porque o espírito do anticristo já opera. Mas o anticristo ainda não foi revelado, não foi manifestado, não está ainda agindo. E mesmo quando ele aparecer, que ele estará junto com a igreja, não obstante, estará às ocultas, não será ainda revelado ao mundo. O que o detém para que somente depois ele seja manifestado é o Espírito Santo na igreja. Então, enquanto a igreja estiver aqui, que ela é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo não será, ou melhor, o Espírito o anticristo, perdoe-me aqui o trocadilho, enquanto a igreja estiver aqui como templo do Espírito Santo, o anticristo não será manifesto. Conforme está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 8, e fechando no versículo 8. Mas assim que ela for tirada, o Espírito Santo tirar a igreja, então o anticristo será revelado plenamente. Então veja que é ele que detém o anticristo. É o Espírito na igreja que detém o anticristo, que detém o poder da besta, que também vai deter o poder da besta e do falso profeta,
que detém, e que converte o pecador do pecado, da justiça e do juízo. A sua obra, portanto, ela é completa, ela é perfeita. Então, 7 Espíritos falam dessas múltiplas atividades, da sua obra completa, da sua obra perfeita. Então, há um Espírito, mas com múltiplas atividades. Então, nós temos aqui uma figura de linguagem. Portanto, Deus não tem 7 Espíritos. E veja que o próprio Deus, ele é Espírito. O Senhor Jesus revelou isso lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24. Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Mas existe também a terceira da pessoa da Trindade, que tem uma obra perfeita, completa, e que tem vários nomes, assim como Jesus também tem vários nomes, e que detém o anticristo, e que também é aquele que detém o poder da besta e do falso profeta, aquele que converte o pecador. A sua obra é completa, e ele é a terceira pessoa da Trindade. Portanto, ele tem múltiplas atividades, múltiplas funções e uma obra perfeita. Então, Deus não tem 7 espíritos no ponto de vista literal, mas do ponto de vista figurado. É o Espírito Santo, com a sua plenitude, com a sua completude, com a sua perfeição, que é descrito no Apocalipse como sendo os 7 espíritos que estão diante do seu trono, fazendo uma referência ao Pai, e que também o próprio Filho tem o Espírito Santo, e o Cordeiro, que tem os 7 olhos, que são 7 espíritos. Portanto, eu creio que isso está claro para você, e que Deus esteja abençoando cada um em nome do Senhor Jesus. Bom, nós terminamos esse vídeo, mas eu quero deixar aqui, se você quiser me acompanhar, fazer uma super promoção. E a promoção é essa aqui, ó. Esta obra aqui é a obra Estudo da Bíblia em Áudio. Dr. Luiz Saião preparou esta obra, mas de uma forma assim maravilhosa. Esta obra tem 13 CDs e um livro de apoio com 2.500 perguntas e respostas. Mas não são perguntinhas, não. Por exemplo, a idade do universo e da Terra. Os antediluvianos, aqueles anos, são anos literais. A questão da teoria do intervalo entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. A questão do evolucionismo, a teoria do Big Bang. Adão e Eva eram realmente personagens reais? Então, em cada capítulo ele enfatiza cerca de 3, 4, 5 perguntas e respostas. Só que a ênfase desta obra é que ele lê o livro, lê o capítulo, explica o capítulo e somente depois é que ele apresenta as perguntas polêmicas. Portanto, se você quer conhecer um pouco mais da Bíblia, isso aqui é um verdadeiro curso de bibliologia. Você vai conhecer a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, livro por livro, capítulo por capítulo. E com um livro com cerca de 2.500 perguntas e respostas, mais de 200 horas de áudio. Você pode descarregar isso aqui no computador, depois para o seu celular, e ouvindo enquanto está trabalhando, enquanto está fazendo alguma atividade. Você pode estar ouvindo, vai para o metrô, vai para o trem, vai para o ônibus. É uma obra fantástica. Existem pessoas que vendem a R$400, 450, 480. Mas pela editora ela custa R$270. Só que hoje eu vou fazer uma Mega Master Blaster promoção. Se você quiser receber esta obra na porta da sua casa, sem nenhum custo de correio, não importa onde você mora no Brasil. Somente para fora do Brasil que o preço vai ficar de acordo com a cotação do correio. Mas no Brasil você vai pagar apenas R$180, já incluso a taxa de correio. Não interessa onde você mora, no Piauí, tá entendendo? Nordeste, será R$180. E fora isso, nós estaremos doando para você, vai de brinde, o meu livro, Perguntas Difíceis de Responder. Com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus 12 aos 30? O que era o espinho na carne de Paulo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e por que esse pecado não pode ser perdoado? Como Jesus, poderia ter estado 3 dias e 3 noites no seio da terra? Se ele foi sepultado no finalzinho da sexta, quando já começava o sábado, ficou o sábado 24 horas e menos de 12 horas do domingo. Então 3 dias e 3 noites dá 72 horas, mas no nosso cálculo dá apenas 36. Como harmonizar essa aparente contradição? São
36 questões. O homem que fez a oração mais longa da Bíblia. Então está aqui neste livro. Esse vai de brinde para você. A gente vende a R$30, mas hoje você vai ganhar de brinde levando a Bíblia de Estudo. Estudo da Bíblia em áudio. Para receber isso, ligue 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633. Ou você pode ir na nossa loja física, na rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27. Se você for lá amanhã, eu estarei te aguardando para nós nos conhecermos e trocarmos uma ideia. Rua Conde de Sarzedas, 160, loja 27. Estou aguardando por você. E se você quiser, pode ligar lá na loja, na livraria também, 3101-3000. 3101-3000. 3101-3000. Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo.